Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus e que esta paz possa reinar sobre a sua vida e sobre a sua família. Muito boa noite, nós já estamos aqui para profetizar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Você que está aqui nos acompanhando há muito tempo, que já é simpatizante, amigo desse canal Crescendo em Oração, e você que está aqui pela primeira vez também, desde já, seja bem-vindo, tá bom? Mas uma coisa eu tenho certeza, se você está aqui, você vai crescer junto conosco, porque é um canal de crescimento. Aonde tem oração, tem crescimento, porque a oração, ela é o campo mais fértil que existe para que uma pessoa possa jogar sua semente. Todas as vezes que você ora, que você semeia a semente da fé através da oração, eu tenho certeza que nós colheremos frutos, resultados de milagres, e o nome do nosso Deus é glorificado. Então não desista de orar, tá bom? Mas antes do nosso momento de oração, já nós temos aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Estou aqui com a Bíblia aberta e, como também de costume, nós conectamos e ligamos as duas coisas, Bíblia e oração, oração e Bíblia, porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela traz o esclarecimento em relação a como nós devemos orar, como nós devemos clamar, por que algumas pessoas oram e não tem resultado. E se eu quero ter resultado, se eu quero ver o resultado das minhas orações, colher os frutos da minha oração, eu tenho que conhecer as Escrituras Sagradas. Por que eu sei que eu tenho que orar hoje? Por que eu sei que eu tenho que jejuar hoje? Por que eu sei que tenho que andar em santidade? Porque a Bíblia me ensina isso. A Bíblia é a palavra de Deus, tá bom? Então, Marcos capítulo 4, versículo de número 35, a epígrafe diz assim, ó: a tempestade é apaziguada. Quem aqui está aí numa tempestade? Calma, que eu vou mostrar aqui para você aqui que tem alguém que é maior do que essa tempestade que você está enfrentando. Vamos ler? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Preste atenção nessa palavra de Jesus, que de fato é imperativa. Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Já a gente leu o versículo 40 e também o versículo 41 para fechar, para a gente orar. O que está acontecendo aqui? Jesus, ele está vindo de uma série de parábolas, pregando, falando. Jesus gostava de usar essa metodologia, o método da parábola, que era uma forma de facilitar na hora da pregação, para que as pessoas mais simples pudessem com maior facilidade assimilar a mensagem do reino de Deus. Então era só coisa simples. As mensagens de Jesus de forma parabólica eram coisas do dia a dia, do cotidiano. Era ovelhas, era filho pródigo, filho que saiu de casa, birrento, a semente da mostarda, a mulher que varre a casa e ali de repente ela perde as dracmas. Então era esse tipo de coisas que Jesus pregava, mas que era exaurido, lições riquíssimas que alimentavam a fé daquelas pessoas que lhe ouviam. Aí depois que Jesus prega e traz uma sequência de sermões convertido em parábolas, a Bíblia diz que, sendo já tarde, ele fala para os discípulos: passemos para o outro lado. Então a ordem foi dada. Eu falei agora, não foi? Agora eu falei que era uma ordem imperativa. Então se ele está dizendo: vamos atravessar, vamos passar para o outro lado, vamos. Só que nesse inteirinho, Jesus estava cansado. É importante ressaltarmos isso. Ele resolve dormir na popa do barco.
tem ali um travesseiro, com certeza preparado para ele. Ele coloca a sua cabeça e confortavelmente Jesus dorme. E enquanto ele está dormindo, os discípulos estão navegando, indo lá para a cidade de Genezaré, para libertar um homem que tem uma legião de demônios. E nesse interim, nesse meio termo, ali, no meio do mar da Galileia, se levanta uma grande tempestade. A Bíblia é enfática em dizer assim, versículo de número 37, e levantou-se grande temporal de vento, de maneira que as ondas só faltava engolir o barquinho onde estava Jesus com os discípulos. Os discípulos ficaram desesperados, levanta a vela, baixa a vela, rema daqui, rema dali, e as ondas começam a entrar dentro do barco, as águas, e balança para a direita, balança para a esquerda, e os discípulos, sem saber mais o que fazer, todos os recursos humanos de navegação que eles tinham já não tinha mais nenhum resultado, e nessa hora eles se lembraram de Jesus. E aí eles foram até Jesus e disseram assim: mestre, não te importa que pereçamos? Nós vamos morrer. Acordaram Jesus. Jesus se levanta, parece que eu vejo ele se despreguiçando e dá uma ordem, tanto para o vento como para o mar, e houve calmaria, houve bonança. É Jesus mostrando seu controle absoluto sobre a tempestade. Isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. Então, todas as vezes que Jesus te dá uma palavra dizendo vai para X lugar, eu estou contigo, vamos atravessar, vamos chegar junto do outro lado, nós vamos chegar. Eu não sei o que vai acontecer. É claro que vai ter tempestade, é claro que o diabo vai se levantar, é claro que você vai receber inúmeras críticas, vai ter levante, você vai sofrer perseguição, a dúvida vai tentar reinar no teu coração e impeirar na tua mente para impedir, bloquear das bênçãos chegar na tua vida e de você chegar do outro lado. Mas uma coisa é certa, se você perseverar, continuar no barco e não pular, aguentar firme, essa tempestade não será suficiente para destruir o seu barco. Sabe por quê? Porque Jesus está nele. E se Jesus está no teu barco, esse barco teu onde você se encontra, segundo esta passagem, não vai ser quebrado, não vai afundar, não vai naufragar. Você vai chegar do outro lado, você vai chegar aonde Jesus disse que você chegaria. Então, não é porque também Jesus disse passemos, ou seja, no plural, eu vou com vocês não vão sozinhos, porque tem uma outra ocasião, lá em Mateus capítulo 14, 26, que Jesus dá a ordem para os discípulos sozinhos navegar. Só que aqui Jesus está dizendo passemos, Jesus está dizendo eu vou junto com vocês. Agora não é porque Jesus ele está no barco e vai junto contigo até chegar do outro lado que você está isento de passar por luta, que você está isento de passar por ventos fortes, por tempestade. Na verdade, de forma impetuosa, os ventos vão se levantar e bater com força e violência contra o teu barquinho para tentar te confundir, para tentar te intimidar. Olha como Deus está falando com você. Mas é nessa hora que você tem que entender que tem alguém que está contigo ali, que é Jesus. E vai lá, acorda ele mesmo. Claro que Jesus ele não está dormindo hoje. Jesus queria ensinar algumas coisas ali para aqueles discípulos que nos servem, que são lições poderosíssimas para nossas vidas. O que Jesus estava querendo ensinar é o seguinte: quando você estiver no meio no olho do furacão, no meio de uma tempestade, pode clamar e eu vou responder e vou agir em seu favor. Eu lembrei de Jeremias capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Chegou alguém lá e disse assim, os discípulos: mestre, desperta, vai. Será que o Senhor não se importa? Ele se importa. Será que o Senhor não se preocupa? Ele se preocupa. Será que o Senhor não está vendo? Eu estou vendo. Será que o Senhor não está sabendo? Eu estou sabendo de tudo que está acontecendo. Aí Jesus vai lá e com uma palavra de ordem, a mesma que ele diz, passemos para o outro lado da margem do mar, ele dá uma palavra de ordem dizendo: vento, aquieta-te, e mar, faz bonança. Sabe o que foi que aconteceu? Houve calmaria. A Bíblia diz que o vento, eu faço questão de ler isso aqui com você, versículo de número 39, olha o que diz aí, ó. E ele despertando,
repreendeu o vento, oh glória a Deus, e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Como eu disse, eu ia dar sequência nos versículos posteriores. Falta ainda o 40 e o 41. O 40 diz assim, ó: e disse-lhes: por que sóis tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus faz uma pergunta para eles: por que vocês são tímidos? Tá bom, eu resolvi o problema, mas eu queria que vocês colocassem a fé de vocês em ação, até porque fazia tempo já que eles estavam ali caminhando com Jesus, e aquilo ali era uma escola. Jesus é um mestre, e inclusive quando eles foram despertar Jesus, chamaram Jesus de mestre, o professor. E cadê agora os alunos colocando em prática tudo aquilo que Jesus ensinou? A fé. Porque a fé não pode ser só teoria. É no momento da tempestade, da dificuldade, que Jesus ele quer que você seja ousado, que você coloque a sua fé em prática, em ação. É isso mesmo, que você estenda as suas mãos, porque você tem autoridade. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes nós nos intimidamos. Nós somos tímidos diante das circunstâncias desfavoráveis e dos ventos contrários que estão soprando. Versículo de número 41 diz assim, ó: e sentiram grande temor, sentiram medo, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus Cristo de Nazaré, que vai soprar agora o vento da calmaria, uma brisa suave. Vai trocar esse vento forte por um vento que vai colocar em ordem aquilo que estava em desordem em sua vida. Este é Jesus, o nome que está sobre todos os nomes, o Todo-Poderoso. E eu quero orar agora pela sua vida. Eu vou interceder pela sua vida e vamos apresentar esta causa diante do Senhor, eu e você aqui agora, e o meu Deus vai responder. Essa tempestade vai passar, o teu barco não vai naufragar, porque Jesus disse: eu estou contigo. Jesus manda dizer para você: eu estou contigo nesse barco. Esse barco aí é eu que estou nele, e nós vamos chegar juntos do outro lado, querendo o diabo ou não, querendo os homens ou não, querendo a perseguição, os críticos, os caluniadores ou não. O Senhor Jesus está dizendo: é eu que estou no barco e eu vou te fortalecer para nós chegarmos juntos do outro lado. Senhor, eu quero orar neste exato momento por esta vida, nesta noite maravilhosa que o Senhor nos concede. Que lindo a forma como o Senhor falou aqui conosco. Senhor, nós queremos fazer como os discípulos. Eu sei que às vezes a nossa fé, ela não é uma fé tão grande, mas mesmo assim tem um pouquinho aqui, Senhor, de fé. Esse homem está orando, ainda tem fé nele. Esta mulher está orando, ainda tem fé nela. E eu quero te pedir, Pai, que através desta fé o Senhor venha trazer o sobrenatural e fazer cessar este vento e esta tempestade. Abre esta porta, entra, meu Pai, com cura, com milagre, visita esta pessoa no hospital, restaura, meu Pai, este relacionamento, este casamento, meu Pai, esse ministro, este pastor, este ministro do Evangelho, este obreiro. Deus, entra na vida desta pessoa, deste jovem, deste ancião, desta anciã. Senhor, traz um tempo novo de restauração, e que todo vento, toda tempestade, mar agitado, que agora com uma palavra sua, Deus, possa se tornar calmaria, possa virar calmaria. Esta pessoa, meu Pai eterno, ela tem enfrentado grandes tempestades, mas não é para a morte. Ela não está isenta, por mais que o Senhor esteja no barco, de passar por luta. O Senhor quer ensinar ela a vencer, a colocar a fé em ação, e assim, meu Deus do céu, ter grandes resultados de milagre. Meu Deus, pelos olhos da fé, eu já vejo a gente atravessando. O Senhor está no nosso barco, nós vamos chegar do outro lado. Meu Deus, o Senhor vai fazer a obra nesta família, o Senhor vai fazer a obra nesta casa, esta causa na justiça. Meu Pai, o Senhor está entrando agora e está assinando, decretando, batendo o teu martelo da vitória em favor desta pessoa. A partir de agora, tira esta ansiedade, essa tristeza, esse pânico, essa fobia, este medo, este desespero. Acalma, Senhor, esta tempestade no coração, meu Deus, na alma desta pessoa. Em nome de Jesus, nós cremos na vitória
E a partir de agora, Senhor, nós queremos descansar em Ti, queremos confiar em Ti. Entregamos a Ti, Senhor, esta viagem, esse percurso, essa jornada, meu Deus, de navegação em alto mar, porque o Senhor é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Tu és o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Jesus Cristo. Os discípulos disseram: quem é este? Uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Tu és o nosso Jesus. E é no teu nome, Jesus, que nós tomamos posse da vitória. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique com essa palavra, tá bom? Guarda ela no seu coração, medita nela. E como Deus aqui falou com você, eu não disse que Deus ia te dar aqui uma direção, uma resposta e também a vitória? Recebe a vitória da parte de Deus na sua vida. Hoje, Deus está marcando mais uma vez a sua vida com um poder sobrenatural, acalmando este temporal, este vento forte, este mar agitado. E Ele está mostrando que Ele tem o controle da sua vida e do seu barco na mão dele. Descansa.